Bora mergulhar nas ideias centrais de um livro que muda o jogo, A Psicologia Financeira de Morgan Housel. A gente vai desvendar hoje os verdadeiros segredos por trás da riqueza. Então, o que vale mais na hora de ganhar dinheiro? Ser um gênio ou ter o comportamento certo? A ideia principal do livro é bem direta e até um pouco chocante. O sucesso financeiro tem muito menos a ver com o quão inteligente a pessoa é e muito mais com a forma como ela se comporta. Sabe, um gênio que não controla as emoções pode quebrar, enquanto uma pessoa comum, mas com os hábitos certos, pode construir uma fortuna. É sobre isso que a gente vai falar. E para entender como isso funciona na prática, nada melhor do que uma história da vida real. Uma história que, olha, parece até mentira, mas que ilustra esse paradoxo perfeitamente. De um lado, a gente tem o Ronald Reed, um cara super simples, sabe, que trabalhou a vida toda como faxineiro e frentista numa cidadezinha do interior. E do outro lado, temos o Richard Fuscon, um executivo de Wall Street com diploma de Harvard e tudo, que se aposentou com 40 e poucos anos para curtir a vida no maior luxo. Pensa só, se a gente estivesse falando de cirurgia ou de engenharia, seria impossível um amador ser melhor que um especialista, certo? Mas o que deixa essa história toda fascinante é que no mundo das finanças isso pode acontecer. É um dos únicos campos onde alguém sem estudo formal, sem diploma chique, pode sim ter um resultado melhor que os maiores especialistas do mercado. E o resultado dessa história? Bom, quando Ronald Reed, o nosso faxineiro, faleceu em 2014, ele deixou todo mundo de boca aberta. A herança dele, pasmem, era de mais de 8 milhões de dólares. Uma grana que ele juntou quietinho ao longo de décadas, só investindo com paciência em ações de empresas sólidas. E o Fuscone, o executivo de Harvard? Enquanto isso, ele que estava atolado em dívidas porque queria uma mansão ainda maior, declarou falência na crise de 2008. A pergunta que fica é, como, né? Como isso aconteceu? E é aí que o livro entra, mostrando os comportamentos que explicam tudo. Vamos para a primeira grande lição. E essa, olha, é talvez a mais poderosa de todas. É sobre o poder quase invisível do tempo e sobre a verdadeira mágica dos juros compostos. Tem uma frase do Charlie Munger, um investidor lendário, que resume tudo. O dinheiro de verdade não está na compra e na venda, está na espera. Simples assim. E o Ronald Reed, nosso faxineiro milionário, entendeu isso como ninguém. Quer um exemplo disso? Pensa no Warren Buffett. Todo mundo acha que o segredo dele é ser um gênio para escolher ações. E ele é, claro, mas a maior arma secreta dele foi outra coisa. Ele começou a investir com 10 anos de idade. Ele deu décadas e décadas para os juros compostos fazerem a mágica deles, transformando uns trocados numa fortuna gigantesca. Olha só esse gráfico. Ele deixa isso super claro. É impressionante. A gente vê aqui que uma pessoa que começa a investir cedo, mesmo que com pouco dinheiro, lá no final pode ter muito mais grana do que alguém que começa tarde, mesmo que essa pessoa invista um valor bem maior todo mês. O tempo, gente, é o ingrediente principal na receita de ficar rico. Não tem jeito. Ok, então o tempo é fundamental. Mas não adianta nada ter o tempo a seu favor se a gente nunca sabe quando parar, né? E isso nos leva direto para a segunda ideia-chave do livro: a importância de entender o que é suficiente. Muita gente acaba caindo numa armadilha que o autor chama de trave móvel. É aquela coisa, quanto mais se ganha, mais se quer. A meta vai sempre se afastando. E para alcançar essa nova meta, a pessoa começa a correr riscos cada vez maiores, cada vez mais absurdos. O Richard Fuscone, o executivo, é o retrato perfeito disso. Um caso extremo disso é o do Bernie Madoff. O negócio legal que ele tinha já era uma máquina de fazer dinheiro, coisa de dezenas de milhões de dólares por ano. Mas não era o suficiente para ele. A ganância era tanta que ele criou aquele esquema de pirâmide gigantesco que, no final, destruiu a vida dele e a de milhares de pessoas. No fundo, a fórmula para construir riqueza é até bem simples. É essa aqui. O que sobra no final do mês é o resultado da sua renda menos o seu ego. Ou seja, a capacidade de poupar está muito ligada a resistir àquela vontade de gastar para mostrar para os outros e focar no que é importante de verdade. Isso nos faz pensar, o que é ser próspero de verdade? E aqui o livro traz uma diferença muito importante, que é a distinção entre ser rico e ser abastado, ou ter riqueza. Ser rico é aquilo que a gente vê. É o carrão na garagem, as roupas de marca, a casa gigante. É o show. Mas a verdadeira riqueza, a prosperidade de verdade, essa é invisível. Ela está escondida. É o dinheiro que não foi gasto, que não virou coisa. A riqueza de verdade é aquela que está lá, investida, trabalhando quietinha. E o que ela dá em troca? Liberdade.
Liberdade de escolher o que fazer com seu tempo, de poder largar um emprego ruim, de tirar um ano para viajar. Para Housel, esse é o maior luxo, o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. Tá, mas e aí? Como a gente leva tudo isso para a vida real? O segredo é focar em alguns comportamentos que são essenciais. A gente pode resumir a sabedoria do livro em alguns pontos-chave. Primeiro, humildade. Entender que sorte e azar existem. Segundo, paciência. Dá tempo ao tempo para os juros compostos agirem. Terceiro, visão de longo prazo. Não se desesperar com as altas e baixas do dia a dia. Outro ponto, ter sempre uma margem de erro, porque, olha, as coisas dão errado. E talvez o mais importante de todos, definir o que é suficiente. Não o que é suficiente para o vizinho, mas o que é suficiente para uma vida boa e tranquila. No fim do dia, a psicologia do dinheiro não é sobre ser o melhor em matemática ou ter as planilhas mais complexas. É sobre usar o dinheiro para construir uma vida com mais liberdade, mais opções e mais controle sobre o próprio tempo. E a reflexão final que o livro deixa é essa: que história o seu comportamento com o dinheiro está contando sobre a vida que você quer ter?